Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série Se Cumpriu. Hoje nós vamos falar sobre a profecia de Miqueias 5, versículo 2. Essa profecia é citada no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 6. O texto de Mateus diz o seguinte: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Portanto, nós vemos aqui que Mateus cita Miqueias 5:2 e ele faz duas associações que nós precisamos investigar. A primeira delas seria a de que essa profecia de Miqueias indicaria que o Messias deveria necessariamente nascer em Belém. Mateus chega a dizer que os sacerdotes, os escribas, olhando para o texto, indicaram isso como um fato inequívoco. Além disso, Mateus, obviamente, atribui essa profecia a Jesus. Portanto, nós temos que investigar essas duas alegações. Miqueias diz mesmo que o Messias deveria nascer em Belém? E Jesus cumpriu mesmo essa profecia? Para que nós possamos entender melhor o contexto de Miqueias e compreender a profecia, vamos a algumas informações de pano de fundo. Miqueias foi um profeta que fez o seu ministério nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, portanto, entre os séculos 8 e 7 antes da Era Comum. Lembrando que antes da Era Comum nós contamos de forma regressiva. Nessa época, conforme se pode observar no mapa ao lado, o Império Neo-Assírio dominava a região. E tanto o reino de Israel, que era o reino do norte, quanto o reino de Judá, que era o reino do sul, nessa época eles já estavam divididos, eram estados vassalos da Assíria. E a Assíria foi responsável por uma série de confusões na região. Por exemplo, a Assíria, entre 740 e 722 antes da Era Comum, exilou e levou cativo o Reino do Norte, o Reino de Israel, depois de uma série de disputas políticas e tentativas, inclusive, do Reino de Israel de se tornar independente. E você pode observar um registro arqueológico disso no mural do Palácio de Nimrud, que mostra essas deportações. E hoje esse mural faz parte do acervo do Museu Britânico, do British Museum. Mas a Assíria não causou problemas só para o Reino do Norte. A Assíria também trouxe problemas para Judá. Judá, como dito, era um estado vassalo da Assíria e, como tal, pagava tributos, pagava impostos a esse império. Tributos esses que eram pesados, que muitas vezes eram uma preocupação enorme para os reis dos estados vassalos. E em algumas dessas situações, Judá teve problemas. Por exemplo, houve uma tentativa de sitiar Jerusalém e de pressionar o rei Ezequias, e nós podemos ver essa história em 2 Reis 19 ou em 2 Crônicas, capítulo 32. Portanto, a Assíria angustiava o reino de Judá e o reino de Judá vivia com aquela ameaça sobre a sua cabeça de que a qualquer momento poderia sofrer uma invasão. E isso não era por acaso. Judá até teve bons reis, por exemplo, da lista que nós vemos,
Jotão foi um bom rei, como o próprio Ezequias também foi. Mas Judá teve outros reis que foram terríveis, que oprimiram o povo, que se entregaram à barbárie, à idolatria, com sacrifícios humanos e que se tornaram realmente um grave problema. E por conta disso, os profetas frequentemente advertiam o reino de Judá que o reino de Judá poderia vir a sofrer exílio. E isso de fato viria a acontecer algumas décadas depois da profecia de Miqueias. Judá então viria a sofrer exílio nas mãos do Império Neobabilônio, que naquela época já havia substituído o Império Neo-Assírio. A partir por volta mais ou menos aí do século VII, no finalzinho já quase VI, nós tivemos essa transição de poder hegemônico na região. Então esse é o contexto no qual Miqueias escreve. O Reino do Norte havia sofrido exílio, havia se dissipado dentro do Império Assírio, Judá estava ainda pressionado pela Assíria e do outro lado do mapa a Babilônia já começava a se fortalecer, se preparando para se tornar o próximo grande império após derrotar a Assíria. Então vamos à profecia de Miqueias. Esse trecho do qual o 5:2 faz parte começa, na realidade, no versículo 8 do capítulo 4, que é o capítulo anterior. Lembrando que essa divisão de capítulos e de versículos é algo muito recente na nossa história. Nos tempos bíblicos não havia essa divisão. Os textos eram textos corridos. O texto diz o seguinte: "E tu, torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, em ti entrará a autoridade antiga, a realeza da filha de Jerusalém. Agora, por que gritas? Não tens um rei contigo? Desapareceram os teus conselheiros para que a dor se apodere de ti como de uma parturiente? Contorce-te e grita, filha de Sião, como uma parturiente, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, irás para Babel, para a Babilônia, e lá serás libertada. Lá o Eterno te resgatará da mão de teus inimigos. Agora fortifica-te, fortaleza. Colocaram um cerco contra nós. Com uma vara eles ferem na face o juiz de Israel." Esse texto de Miqueias, portanto, se refere ao quê? Ele se refere ao cerco e à destruição de Jerusalém, aos reis de Judá, a dinastia dos reis de Judá, que era a dinastia de Davi, a dinastia dos reis que descendiam de Davi. Esses reis, essa dinastia seria destronada e o povo iria para o exílio. E isso, então, estava angustiando o povo. Essa ameaça e, obviamente, a concretização da profecia trariam grande angústia. E essa angústia é tão grande que ela é comparada a uma das maiores dores que o ser humano pode sentir, que é a dor do parto de uma mulher. E isso aqui que Miqueias está se referindo se cumpriu? Sim, isso de fato se cumpriu quando Nabucodonosor II sitiou Judá, sitiou mais especificamente a cidade de Jerusalém e depois de um certo tempo destruiu e levou cativo o povo de Jerusalém, o povo de Judá, e também derrotou, destronou e tirou do poder a dinastia davídica. E aí, então, dentro desse contexto, com o povo exilado, Judá destruído, desolado e a dinastia davídica arrasada, totalmente humilhada, fora do poder, dentro desse contexto, Miqueias, então, continua a sua profecia e anuncia o seguinte: "Mas tu, Belém, Efratá, embora o menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador em Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoriáveis. Por isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força do Eterno,
pela glória do nome de seu Senhor. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra, e este será a paz. Se a Assíria invadir a nossa terra e se pisar nosso território, levantaremos contra ela 7 pastores, 8 chefes de homens. Eles apacentarão a terra da Assíria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal. Ele nos libertará da Assíria se ela invadir a nossa terra e se pisar a nossa fronteira. Quando nós observamos todo o contexto dessa profecia de Miqueias, que vai do 2 ao 6, nós podemos perceber que a promessa aqui é de um rei que seria capaz de defender Israel, mais especificamente defender o reino de Judá, contra os invasores, contra qualquer povo que fosse tentar invadi-lo. Isso tem tudo a ver com o contexto. Afinal de contas, a Assíria havia de fato tentado invadir Judá e havia ainda a profecia de que a Babilônia viria a invadir Judá. Portanto, a ideia de uma restauração que passasse por um rei da dinastia davídica, que fosse um rei forte militarmente, capaz de não só impedir a invasão, como ainda ir lá e retaliar e conquistar aqueles que tentassem invadir Israel, era algo que fazia sentido dentro do contexto de Miqueias e realmente é algo muito importante para aquele público. Vamos então voltar um pouquinho e entender cada pedaço aqui dessa profecia. Se nós olharmos para os versículos 2 e 3, onde é dito: mas tu, Belém, Efratá, embora o menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador em Israel, suas origens são de tempos antigos, de dias imemoriáveis. Por isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará à luz. Se você observar bem o contexto e lembrar do que nós vimos anteriormente, isso indica que Judá ficaria algum tempo abandonado com relação à figura de um rei. Abandonado por quê? Porque a dinastia davídica seria derrotada pela Babilônia, seria levada cativa junto com os exilados de Judá. Até quando? Até que se cumprisse esse tempo determinado. Tempo esse que era justamente aquele tempo de angústia, de destruição, que havia sido comparado por conta justamente desse aspecto angustiante às dores de uma mulher em trabalho de parto. Então, o final disso é comparado ao quê? A mulher dando à luz, que é justamente quando ela para de sentir dor e passa a sentir alegria. Da mesma maneira com Judá. Judá passaria pela angústia, pelas dores da destruição e do exílio, e quando houvesse a restauração, Judá deixaria de ter essa angústia. Isso é equiparado, portanto, analogamente ao parto. E Miqueias continua o texto dizendo o seguinte: então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Observe o que está sendo dito aqui. Haveria um retorno de israelitas exilados. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Ou seja, esse rei é forte, esse rei é militarmente poderoso, capaz de garantir que os exilados poderiam voltar e ficar tranquilos que eles não voltariam a sofrer um novo exílio, uma nova conquista. Se a Assíria invadir a nossa terra e se pisar nosso território, levantaremos contra ela 7 pastores. O termo pastor é usado na Bíblia hebraica para se referir a lideranças. Nesse contexto aqui,
lideranças que conduziriam numa guerra. Lideranças militares, por assim dizer. 7 pastores, 8 chefes de homem. Isso é um recurso literário para dizer o quê? Que Israel teria uma resposta forte. Na verdade, aqui o reino de Judá. O reino de Judá responderia com força. E essa força seria tão grande que eles é que acabariam invadindo a Assíria. Então diz, eles apacentarão a terra da Assíria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal. Ele nos libertará da Assíria se ela invadir a nossa terra e se pisar a nossa fronteira. Portanto, esse rei impediria Judá de sofrer o quê? Invasões estrangeiras. A Assíria é utilizada aqui num paralelismo sinônimo com terra de Nimrod. Terra de Nimrod inclui a Assíria, né, mas também é uma referência, de um modo geral, à região da Mesopotâmia. Apenas para que o ouvinte possa entender essa expressão, isso vem do Gênesis, capítulo 10, versículos de 8 a 10, onde é dito: E Cush gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Então, está se referindo a várias cidades importantes na região da Mesopotâmia, que ficava ao nordeste da região de Israel e de Judá. E isso era bastante importante. Por quê? Porque normalmente as invasões vinham justamente do norte, né? Seja do nordeste, do noroeste, mas a maioria das invasões que tanto Israel quanto Judá sofreram vieram justamente de conquistadores do norte. Esses conquistadores seriam derrotados por esse rei, que seria, repito, um rei militarmente poderoso o suficiente para garantir a segurança de Judá e dos exilados que retornariam. Vamos voltar um pouco agora para Miqueias 5:2 e investigar a questão de Belém. Será que esse rei deveria nascer em Belém? Na realidade, não. Essa é uma leitura completamente equivocada de Miqueias. A verdade é que Belém é mencionada porque Belém era a origem da dinastia de Davi, como nós vemos, por exemplo, em 1 Samuel 17:12, onde é dito: Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. O rei Davi veio de Belém. O rei Davi era um efrateu. Portanto, o início da dinastia de Davi, nos tempos antigos, nos dias imemoriáveis, dias de glória de Judá, dias que o reino de Judá já nem se lembrava mais porque estava no exílio naquele ponto da profecia. Essa origem da dinastia, da gloriosa dinastia de Davi, estava em Belém. Não existe, então, portanto, aqui uma profecia de que o rei teria que vir de Belém. É a origem da dinastia que é em Belém. Vamos nos recordar do contexto. Miqueias 4, 8 e 9 diz: E tu, torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, em ti entrará a autoridade antiga, a realeza da filha de Jerusalém. Agora, porque gritas, não tens um rei contigo? Desapareceram os teus conselheiros, para que a dor se apodere de ti, como de uma parturiente? Ou seja, Judá estava angustiado, os moradores da região de Judá estavam angustiados porque Jerusalém foi destruída e porque o seu rei foi exilado. Conforme o próprio livro de Miqueias fala, ele fala do exílio, ele fala da derrota da dinastia davídica. Compare, portanto, o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 4 com o versículo 5:2, que vem logo em seguida. É muito nítido que depois de ficar muito tempo sem um rei no exílio, Judá voltaria a ter um rei. Mas o povo de Judá poderia pensar que esse novo rei seria
um rei que inauguraria uma nova dinastia, a coisa mais comum do mundo nos reinos do Oriente Médio Antigo era uma dinastia cair e ser substituída por outra. Até mesmo no reino de Israel nós tivemos exemplos assim. Portanto, o povo de Judá poderia pensar, mas então é o fim da dinastia de Davi? Mas e a promessa referente a Davi? Como é que fica isso? E Miqueias diz, não é um rei de uma nova dinastia, é da dinastia antiga, a dinastia cuja origem está em Belém, cuja origem é de tempos imemoriáveis. Então aqui é uma referência poética, afinal os profetas utilizavam muito a linguagem poética, ao que? A Davi e a sua dinastia. Então a profecia é sobre a restauração da dinastia de Davi. Não é uma profecia de que o rei deveria nascer em Belém. Portanto, quando nós olhamos para tudo isso, resumindo as profecias de Miqueias, nós temos o seguinte: esse rei que é profetizado seria da antiga dinastia de Davi, cuja origem é Belém, e não necessariamente alguém que nascesse em Belém. Segundo ponto, ele veria o retorno dos exilados de Judá. Terceiro ponto, ele seria militarmente poderoso. Quarto ponto, enfrentaria os inimigos que tentassem invadir Israel, especialmente os do norte, até mesmo chegando ao ponto de retaliar e conquistar o território do invasor. E ele representaria o quê? O fim da angústia do exílio e da destruição e a restauração do reino de Judá. Portanto, quando nós olhamos para isso, podemos dizer se cumpriu? Observe você mesmo. Estima-se que Jesus tenha nascido entre 7 e 2 antes da Era Comum e morrido entre 30 e 33 depois da Era Comum. Durante esse período, como estava Israel? Completamente invadida e dominada pelo Império Romano. Existiu o fim da angústia de Israel com relação ao domínio estrangeiro nos tempos de Jesus? Não. Jesus liderou algum tipo de movimento militar contra Roma ou contra qualquer inimigo estrangeiro, livrando Israel de sua dominação? Não. O reino de Judá ou Israel foi restaurado nos tempos de Jesus? Não houve restauração de absolutamente nada. Houve algum tipo de retorno de exílio nessa época? Não houve. Muito pelo contrário. Pouco depois da morte de Jesus, Jerusalém também veio a ser destruída e Judá sofreu o maior exílio da sua história. Portanto, a vida de Jesus está muito longe de ter trazido qualquer tipo de fim da angústia a Judá, ao reino de Israel, ou mesmo aos próprios exilados que almejavam e desejavam viver em paz no seu território. E aí então só nos restam as seguintes conclusões. Olhando, portanto, para a vida de Jesus, podemos dizer que ele cumpriu Miqueias 5:2? Não. Todos os requisitos da profecia que são listados de forma muito clara, muito explícita dentro do contexto de Miqueias, dentro do contexto de uma destruição de Israel, de um exílio, de um retorno, da volta da segurança, do fim da ameaça das nações invasoras. Nada disso se cumpriu através de Jesus ou mesmo durante a sua vida. Mateus, quando diz que Miqueias indica que o Messias nasceria em Belém, está correto? Não. A própria ideia de que os líderes dos sacerdotes e os escribas fossem fazer um apontamento dessa natureza é historicamente completamente descabida. Não há como isso ter acontecido, porque o texto é muito óbvio para qualquer pessoa que lê.
quanto mais as lideranças da época que conheciam muito bem o texto. E aí fica então um adendo. Alguns afirmam que essa profecia viria a ser cumprida apenas numa suposta segunda vinda de Jesus. Mas por que esse tipo de argumento é problemático? Primeiro, porque ele não resolve o problema de Mateus ter interpretado erroneamente Miqueias quanto à necessidade desse rei nascer em Belém, o que, como nós vimos no texto, não é verdade. Seria preciso muita criatividade na leitura para contornar esse erro de Mateus e tentar apresentar como se Mateus não tivesse cometido um erro que ele claramente cometeu. E isso independe de quando é que essa profecia seria cumprida. Além disso, a ideia de que o cumprimento ficou para depois não serve de base para afirmar que Jesus seja o Messias. Se essa profecia não está cumprida, nada garante que ela viria a ser cumprida numa suposta segunda vinda. E aí fica, portanto, uma questão para o ouvinte refletir. O que faz mais sentido? Toda uma ginástica teológica forçosa para tentar encaixar Jesus num texto que não diz respeito a ele? Ou simplesmente observar o óbvio, que é o fato de que Mateus, além de cometer um erro de interpretação, tirou completamente Miqueias 5:2 de contexto. Quando você tem que fazer um exercício muito grande de criatividade, dar muita volta ao mundo para interpretar um texto bíblico, desconfie que essa interpretação não está correta. Desconfie que quem está fazendo isso está com muita vontade de não largar o osso e de tentar enxergar o que não dá para ser enxergado no texto. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio da série Se Cumpriu, se o Eterno assim nos permitir. Se você deseja outros estudos de cunho monoteísta, siga também o nosso canal youtube.com/c/monoteísta ou o nosso site www.monoteísta.org. E se você acredita na importância e na necessidade destes estudos, não deixe de nos ajudar. Você pode fazer isso através de uma das contas que aparecem no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima!